Fala rapaziada, tudo certo? Eu aqui falando com vocês. O assunto de hoje vai ser pressão, certo? Principalmente na física. Ah, então, os sites principais hoje são Uma Educação e Acredito Brasil Escola, beleza? E vamos começar então as explicações sobre o assunto. Pressão, ela vai medir uma, preferencialmente uma força aplicada perpendicularmente a uma superfície. Perpendicular significa que nós temos um ângulo de 90 graus entre a força aplicada e a área de onde vai ser feita onde vai ser feita a força, tá certo? E a pressão é calculada por força dividido por área. Só que na prática, o único ângulo não pode não ser 90 graus. Então, pressão é força vezes área vezes seno de θ, ou alfa, que é o ângulo utilizado. E seno de 90 vale 1. E lembrando que o valor máximo de seno e cosseno é 1. Então, a pressão ela é a maior possível quando o ângulo for 90 graus. A unidade padrão para pressão na física é newtons por metro quadrado, que é chamado de Pascal, certo? E lembrando que isso vai ter a ver também com a pressão atmosférica. Então, aqui é a expressão de pressão, como vocês já podem ver. Pressão é igual a força sobre área, normalmente aqui. E pela expressão a gente determina o seguinte, que a pressão ela é diretamente proporcional à força, ou seja, quanto mais força for feita, maior a pressão sofrida sobre o corpo, e é inversamente proporcional à área. Isso quer dizer que quanto menor for a área que a força for atuar, maior será a pressão sentida ou exercida, né, contra o corpo, certo? Então temos que levar isso em consideração. Lembrando que a área tem que estar em metros quadrados. Se não estiver, é necessário fazer conversão. E é por isso que os objetos pontiagudos ou apenas cortantes, eles são eficientes no que se propõe. Porque um objeto pontiagudo, a ponta é muito pequena, a ponta é muito nanica e concentra toda a força. Quanto mais força você concentrar em um espaço menor, você vai exercer mais pressão contra o corpo que você quer atingir. E os objetos cortantes ah, têm um sentido parecido, que quando você vai afiar uma lâmina, você vai tentar diminuir a área de contato dela com a área com o local de corte, aumentando a pressão. Outra pressão que existe aqui também é a pressão hidrostática. Pressão hidrostática é a pressão feita por fluidos em equilíbrio. Lembrando que fluidos em física são substâncias que assumem a forma de seus recipientes e que podem escoar. Na prática, fluido significa tudo que não for sólido, porque um sólido ele não tem forma dependente dos recipientes. O sólido ele tem forma própria por causa por causa do seu retículo cristalino ou estrutura cristalina, que todos os sólidos têm, seja seja de natureza metálica ou não, ou iônica, né? O ponto é, fluido não tem sólido, ou é líquido ou é gás, tá? E no caso, a pressão hidrostática, ela vai depender de três fatores: a pressão de um líquido, a densidade desse líquido. Então, se você imergir um objeto em um líquido, primeira coisa, esse objeto ele precisa ser mais denso que o fluido, ou seja, ele precisa afundar por causa de uma grandeza chamada profundidade ou altura. A altura significa o quê? Quantos metros um corpo vai estar hum, afundado aqui. Então, tecnicamente, quanto mais fundo, maior a pressão que o corpo vai sentir em relação ao líquido, maior a pressão do líquido sobre o corpo. A gravidade é uma grandeza virtualmente constante, né, em torno de 10, e a densidade depende do líquido. Então, a pressão hidrostática ou pressão dos líquidos, ela é diretamente proporcional a essas três grandezas. E das três, a mais variável de todas é quem? A mais variável de todas é a altura. Essa terceira aqui. Por quê?
porque um corpo ele pode estar afundando durante um bom tempo, e cada vez que ele afunda, a pressão que ele vai ser exercida sobre ele é maior. Ao passo que a densidade ela vai sempre se repetir, enquanto o líquido não mudar, a densidade continua a mesma, e a gravidade ela é a mesma. Então a densidade ela vai ficar constante enquanto o líquido não for mudado, e a gravidade ela é constante sempre. Então, a variável mais, digamos, determinante para variar a pressão é a variação de profundidade. No caso aqui, a gente também tem a pressão atmosférica, que é medida na Terra ao nível do mar, e ela é aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta PA. 10 a quinta são 100 mil. Então, podemos dizer que 1,01, né, não é uma grande mudança. Então, são 100 mil newtons por metro quadrado. Essa é a pressão equivalente a uma atmosfera. É daqui que sai a unidade de pressão, ATM, usada em química, por exemplo. Tá? E quando a gente vai falar de estudo dos gases, em química, por exemplo, se usa a pressão dos gases em atmosfera. É daqui que vem. Tá? A ideia foi do físico italiano Evangelista Torricelli. Sim, aquele mesmo lá da equação de Torricelli, lá do MOVE, por exemplo. Qual que foi a ideia dele? Ele simplesmente separou um recipiente com mercúrio em uma região ao nível do mar e inseriu sobre essa região um tubo cilíndrico. E por capilar, e o que aconteceu? A pressão do ar sobre o mercúrio empurrou parte desse mercúrio para dentro do tubo. E aí, esse tubo ficou com 76 centímetros de altura, em particular. Se trocar o líquido, a altura muda? Muda porque depende da densidade do líquido. Se o líquido for... Lembrando que o mercúrio é um metal e ele é bastante denso, tá? Ele é considerado um metal pesado. Só para relembrar, metal pesado é qualquer substância, metal no caso, cuja densidade seja maior do que 5 gramas por mililitro ou por centímetro cúbico. Então, mercúrio já se encaixa nessa categoria. O ponto é, no caso do mercúrio, que foi utilizado para medição, deu 76 centímetros de altura, e essa unidade é chamada de centímetros de mercúrio, ou seja, uma atmosfera é o equivalente a 100 mil PA, no sistema internacional, é o equivalente a 76 centímetros de altura. Só que algumas questões colocam 760 milímetros de altura, converte para milímetro. Qual dos dois está certo? Os dois. Qual a unidade de pressão que se usa normalmente? PA, porque é a unidade padrão da física, tá? Então é isso. Bom, aí no caso, para se calcular a pressão total sobre um corpo, o que é feito? A pressão total sobre um corpo vai ser pressão P0 mais dGH, porque P0 é a pressão atmosférica, e essa pressão atmosférica ela é constante. Constante. Claro que constante ao nível do mar. A gente está avaliando, quando a gente vai avaliar a pressão total em si sobre um corpo, e esse corpo está afundado, qual que é a ideia? Se o corpo está afundado, ele vai ter a pressão atmosférica máxima sobre a linha do mar, sobre o nível do mar. E a pressão atmosférica máxima, teoricamente, é o nível do mar. Claro que tem regiões com depressões ou vales que a pressão atmosférica é maior, mas se considera aqui ao nível do mar, ou seja, uma atmosfera. E o dGH é a pressão do líquido. Então, a pressão máxima sofrida por um líquido vai ser a pressão hidrostática naquele momento, mais a pressão atmosférica. E cabe lembrar que a pressão atmosférica ela varia de acordo com a pressão, varia de acordo com a altitude, certo? O que também acontece com a pressão hidrostática. Quanto mais fundo, mais pressão. E com a pressão atmosférica também. Quanto menor a altitude, quanto mais próximo, mais abaixo você estiver, mesma coisa. Então, para quem faz escalada, uma das coisas que acontece é que o ar fica rarefeito. Por conta de quanto mais você sobe, menor é a quantidade de ar disponível.
menos ar você tem, menor pressão atmosférica. Ou seja, para você ter uma ideia aqui, no pico do Everest, que é só a montanha, morro, o local mais alto do mundo, são mais de 8 mil metros de altitude, a pressão atmosférica é 250 milímetros de mercúrio, ou 0,3 atmosferas. Ou seja, é 30% da pressão atmosférica ao nível do mar. Então, o desconforto, com certeza, é muito grande, né? Naturalmente. Então, vamos para alguns pequenos exercícios aqui para a gente poder fortalecer a ideia de pressão, tanto no sentido original quanto no sentido também prostático. Bom, nos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Bom, entendi. No caso aqui, o problema está falando de máquinas passando, exercendo grande pressão sobre o solo. Ou seja, para que se sinta grande pressão, é necessário que a área dos pneus seja pequena. Porque a força-peso dos tratores é a mesma, na prática, né? Eles vão ter a mesma massa, mesma gravidade, mesma força-peso. Então, o objetivo aqui é evitar ou diminuir que o solo fique compacto. E, para isso, é necessário reduzir a pressão sobre o solo. Para reduzir a pressão, ou você diminui a força, o que não vai acontecer, a não ser que os tratores sejam mais leves, tenham menos massa, o que não é o caso aqui, não está sendo... não, a questão não dá a entender isso. Ou mexer com os pneus, porque quem atua sobre o solo são realmente os pneus. Então, com pneus mais largos, a área vai ser maior. A área dos pneus fica maior. E quanto maior, se você for verificar, a força é a mesma. A força, peso dos tratores é a mesma. Mas com pneus mais largos, você distribui melhor essa força-peso, reduzindo a pressão sobre o solo. Vai ser a letra A mesmo. Questão 2. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d'água, perfurou-se o lateral da garrafa em 3 posições diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Bom, aqui não tem uma figura em particular, provavelmente essa figura está aqui em cima, né? É semelhante a essa aqui de cima. Conforme você vai furando, até só para explicar, essa figura aqui de cima. Reparem no fluxo de água nos locais em particular. Repara que no furo superior, olha como é que a água escoa, ó, com pouca intensidade. Quer dizer que tem pouca pressão hidrostática aqui, pouca pressão de líquido aqui. Conforme o furo ele vai ficando mais abaixo, a vazão ela aumenta, ela fica mais evidente. Então, esse furo aqui mais abaixo, nesse furo aqui mais abaixo, nós temos, aqui a maior pressão possível. Até porque aqui é onde tem a maior altura, logo o líquido vai sair desse orifício aqui com mais velocidade, com maior percepção, com maior pressão. Inclusive, né, está entrando já em vazão aqui. E quanto mais acima, vocês vão reparar que o líquido ele vai escorrer de forma mais lenta, indicando que a pressão atmosférica é menor. Bom, nessa questão 2 aqui, então, está falando de uma figura, então ela não aparece no problema. Não tem muito o que se falar. Então, bora para a terceira. Então, só fazer aquela figura ali para explicar o processo da pressão hidrostática mesmo. O voo da pressão registrada na superfície de um lago é de 100.000 PA e corresponde a uma atmosfera. Um mergulhador encontra-se nesse lago em uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 3 atm.
Supondo que a densidade da água no lago vale 1.000 kg por metro cúbico, esse é o valor da densidade da água na física, tá? Porque é quilogramas por metro cúbico, e que o módulo da aceleração da gravidade local vale 10, ou seja, G igual a 10. Em qual profundidade em metros em relação à superfície esse mergulhador se encontra? Primeiro, 3 vezes. Então, se é 3 atm a pressão que ele se encontra, então a pressão máxima é 3 vezes 10 a quinta PA. A pressão atmosférica ela é 1 vezes 10 a quinta PA, ou seja, eu tenho 300.000 PA e a atmosférica vale 100.000. Já desconta 100.000, já tira 100.000 atmosferas. Restam 200.000 atmosferas. E aí é só fazer D de H. A densidade da água vale 1.000. Está faltando a altura, realmente, então vai ser 1.000 vezes 10, 10.000. Então vai ser só dividir 200.000 por 10.000, 20 metros de profundidade. É isso aí, vamos para mais alguns exercícios. E aqui a gente tem alguns exercícios, né, do site Brasil Escola para a gente dar uma olhadinha sobre o tema. Primeiro tema, primeira questão. A pressão atmosférica em determinada região da Terra é 780 milímetros de mercúrio. Indique entre as alternativas abaixo aquela que apresenta corretamente a pressão atmosférica local em ATM. Primeiro, para poder transformar de milímetros de mercúrio para ATM, é só dividir por 760, porque um ATM tem 760 milímetros de mercúrio. A questão são 780, então pouca coisa superior a 1 atmosfera. Logo, não pode ser 10, não pode ser 2, né? Impossível isso acontecer. Então, basta fazer a divisão. Então, é só fazer a divisão. São 780, perdão, dividido por 760. Bem pouco mesmo, né? 1,02. Lembrando que em questões em geral, até a segunda casa decimal pode encerrar a divisão, tá? A dúvida seria entre 1,02 e 1,05, né? Já que 1,40 é 40% superior a 1. Então, ficaria meio complicado nesse caso aqui. Bom, próxima conta. Então, aqui vai ser letra A, letra B. 2. Uma força de 0,200 newtons é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. A pressão exercida sobre essa área é igual a... É aquele conceito físico de força sobre área. Então, aplicando esse conceito físico novamente, primeiro, a força está em newtons e a única verificação é se a área está em metros quadrados. E está. Então é só dividir normalmente. Só que lembrando, se a questão não estiver em metros quadrados, se a área não estiver em metros quadrados, é preciso converter. Lembrando que um metro tem 100 centímetros. E um metro quadrado são 10.000 centímetros quadrados, porque tudo se eleva ao quadrado. Geralmente é metro por centímetro, né? Bom, isso vai ser dividido por 0,05, 4.000 PA. Só que aí nas opções nós temos notação científica, né? Lembrando que cada zero é uma potência de 10, e são 3 zeros. 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Então é 4 vezes 10 ao cubo, opção C, aqui para gente. Questão 3. A cada 10 metros de profundidade de água, aumenta-se aproximadamente 1 atmosfera. Após mergulhar, ele quis dizer que a pressão aumenta em 1 atmosfera, né? Após mergulhar em um lago com 20 metros de profundidade, um mergulhador estará sujeito à pressão em atmosferas igual a... Bom, se aqui for pressão total, tem que somar com 100.000 atmosferas, certo? Para achar a pressão total, a pressão máxima. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer é a pressão
transformar isso para PA, lembrando que um ATM tem aproximadamente 100 mil PA, 5 zeros. Ah, não, perdão. Vamos primeiro achar a pressão do líquido. Nós temos 20 metros de profundidade, a gravidade vale 10 e a densidade da água vale 1.000. Então, aqui eu tenho 200 mil PA. E aí, temos que lembrar do seguinte. Aqui, se for a pressão máxima, tem que somar com 100 mil ainda, que é a pressão atmosférica, padrão. São 300 mil PA. Só que aí é o seguinte, tem que passar para a atmosfera. Passar para a atmosfera é só dividir por 100 mil. Tem 3 atmosferas aqui. No caso, a pressão que o mergulhador vai sentir é de 3 atmosferas. E aí tem que passar, as respostas estão em milímetros de mercúrio. Um ATM tem 760. Então, 3 ATMs é o triplo disso. Só vamos explicar. 2.280, que é a opção D para a gente. Bora para a questão 4. Então, é desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Então, qual que é o ponto? Perfurar uma superfície metálica, ou seja, passar por ela. Para poder aumentar a pressão, aqui voltamos para a definição de força sobre área, a gente precisa, primeiro, ou aumentar a força aplicada sobre a superfície em questão, ou diminuir a área. Se o objetivo é perfuração, é a máxima pressão possível. É o contrário da primeira questão que foi discutida. Na primeira questão discutida, o objetivo era diminuir a pressão sobre o solo. Aqui não, aqui é aumentar a pressão sobre a placa metálica. Então, a primeira coisa, diminuir a densidade do prego. Densidade é massa sobre volume. Se diminuir a densidade, significa que ou você está aumentando o volume ou você está diminuindo a massa. Não vejo isso exatamente como correta, porque se a massa diminuir, você diminui a força-peso. E se diminuir a força, a pressão diminui. B. Aumentar a área de contato do prego com a placa metálica. Se você aumentar a área de contato, você dificulta a perfuração, porque quanto maior a área, normalmente é menor a pressão exercida. Ou seja, para manter a mesma pressão, você com um prego com maior área de contato, você é obrigado a fazer mais força, tecnicamente. C. Diminuir a área de contato do prego com a placa metálica. Para mim seria essa. Porque se você diminuir a área de contato, você, mantendo a mesma força, por exemplo, você vai executar uma pressão maior e a perfuração é mais bem sucedida. Minha opinião, acredito nisso. Até pelo conceito físico que está sendo aplicado aqui. Diminuir a força não vai aumentar a pressão, ao contrário. Força e pressão, elas são diretamente proporcionais. Aumentar o volume do prego. Normalmente, quando se aumenta o volume de um sólido em geometria, por exemplo, claro que cada tipo de sólido tem a sua característica, mas em linhas gerais, o volume de um sólido é a área de sua base vezes a sua altura. Então, aumentar o volume implica indiretamente aumentar a área. Então, a letra C vai acabar sendo a nossa opção mais cabível, tá? É diminuir a área de contato do prego com a placa, porque o objetivo é perfurar a placa, passar por ela, certo? Vamos chamar alguns pequenos exercícios. E aqui vamos para a nossa última bateriazinha para poder fortalecer o conteúdo. Vamos para a primeira questão. Mais uma vez, Brasil Escola aqui ajudando. Sob pressão, são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: pressão é uma grandeza física vetorial medida em PA.
Se eu não cheguei a comentar, comento agora. Pressão não é vetorial, pressão é escalar. Eudes, o que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que precisa apenas do seu número, que é o módulo, e de uma unidade de medida. Pressão é medida em PA, porém, a pressão ela é só dependente da escala. Ou seja, a pressão não precisa de direção e nem de sentido. A pressão é diretamente proporcional. Então, a primeira é falsa. Está incorreta. A pressão é diretamente proporcional à área de contato. Não, é inversamente, né? Já discutimos isso aqui em outras questões. É inversamente proporcional à área de contato, inclusive. Porque a fórmula é P igual a F sobre A. Então, aumentou a área, diminui a pressão. Então, 1 e 2. Então, qualquer resposta que tenha 1 ou 2, acabou. Letra A tem as duas, não pode. Letra B tem a 2, já não pode. Letra D tem a 2, já não pode. Isso quer dizer que a 3 e a 4 automaticamente vai ser a letra C e os itens 3 e 4 serão verdadeiros. A pressão é a definição entre a força e a área de contato. Isso aqui é a definição clássica de pressão, é a fórmula de pressão. E 4, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado, que a gente em física adota como Pascal. Perfeito. Letra C, então. 2. Uma força de 20 newtons é aplicada sobre uma área A, ou seja, a área é desconhecida nesse momento, mas a força é 20 newtons. Se a área de aplicação dessa força for dividida pela metade, então nós temos a área sendo dividida pela metade, ou seja, A sobre 2, ou 0,5A. Né? Qual deverá ser a força para que se produza uma pressão igual à anterior? Aqui só um detalhe que eu estou achando estranho, é porque está V, enquanto força é N de Newton, né? Nesse caso aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Pressão é força sobre área. Então, aqui, se eu dividir 20 por metade da área, eu vou ter metade da pressão. Essa aqui eu preciso dar uma olhada mesmo. Não vai ter como. Bom, aqui como foi visto é F sobre A. Ah, realmente vacilo da minha parte. Porque se a área se a área diminuiu pela metade e eu quero que a pressão seja a mesma, a força tem que diminuir pela metade também. Eu não vi que tinha um 10 aqui. Aliás, deveria. Aqui tá errado, né, a questão, né? Isso me confundiu um pouco. Por quê? Aqui não pode ser 80, tem que ser 10. Porque a ideia é qual? Qual é a ideia? A ideia aqui é você ter. Eu quero repetir a pressão, então a pressão vai ser constante. Se a pressão é constante, eu só vou depender de quem? De força e de área. E no caso, a área entre a área e a pressão, uma boa discussão aqui, se a pressão for constante, como é o nosso caso aqui, força e área são diretamente proporcionais, porque eu estou dividindo as duas. Se eu multiplicasse força vezes área, aumenta a força, diminui a área, e vice-versa. Só que não é o caso aqui, não. Se a área diminui, a força diminui junto. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a área é dividida pela metade, a força aplicada também seria dividida pela metade. E metade de 20 newtons são 10. Só que não tem opção aqui, só apareceu na resolução. Né? Então, aqui será 10 newton de força aplicada, para não repetir a mesma pressão. Terceira, de acordo com seus conhecimentos sobre fluidos e pressão, assinale a correta opção sobre pressão hidrostática. Letra A. A pressão hidrostática depende da área que um fluido ocupa. Não chega a ser bem área, tem a ver com densidade, densidade tem a ver com volume. Vamos ver. B. A pressão hidrostática depende do espaço ocupado por um fluido. Ainda não é isso, não. Porque a pressão hidrostática é densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes profundidade, que é a altura. Como eu tinha falado, a principal variável de uma pressão hidrostática
é a coluna, é a coluna de líquido sobre o corpo, ou seja, a altura desse líquido sobre o corpo. Então, a pressão hidrostática ela aumenta de acordo com a altura da coluna do fluido, ou seja, quanto maior o valor de H, quanto maior o valor da altura, maior a pressão hidrostática. Então, essa aqui, definição clássica, letra C. Na letra D, nem vou considerar, porque dizer que a pressão hidrostática é igual para quaisquer profundidades, ou seja, qualquer profundidade quer dizer o seguinte: em qualquer altura a pressão é a mesma. Não, isso aí isso contraria até a ideia de Stevin, né? Então, não. 4. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que apresenta somente unidades físicas de pressão. Atenção, aqui é uma questão conceitual de unidades. Então, unidades de pressão. Letra A não vai servir porque metro cúbico sozinho não é unidade de pressão. Ele é unidade de volume, é a unidade oficial de volume na física, inclusive. Não. Na letra B, PA, que é Pascal, pressão no sistema internacional. ATM, que é a unidade vinculada à pressão atmosférica, do experimento de Torricelli. Está correto. E milímetros de mercúrio também provém da mesma experiência. Então, a letra B é onde só tem unidades de pressão, certo? Na letra C, temos metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração, e Newton, que é força. E aqui, no caso, libra por polegada ao quadrado, unidade inglesa, bar, que é de pressão, só que tem caloria. Cal é caloria. Caloria tem a ver com energia, mais particularmente com calor. Então, aqui na questão 4, a gente vai ficar realmente com a letra B para poder lidar com isso. Então, é isso. Então, isso encerra nossa pequena aulinha de pressão de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!